Rezar uma Ave Maria nas intenções da aula de hoje, para que ela possa se reverter em proveito espiritual para todos nós aqui presentes e para todas as pessoas que vierem a assistir a presente aula nas redes sociais, em especial no YouTube. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alô, alô? Já tá lá? Alô? Bom, boa noite a todos presentes. É uma alegria, mais uma vez, vir aqui trazer um tema que eu considero muito especial. E alguém pode nos perguntar, em certo sentido, bom, por que uma aula sobre São Pedro Fabro? Eu imagino que talvez um ou outro nunca tenha falado no santo ou tenha uma ideia muito distante de quem seria São Pedro Fabro, e aí de repente uma proposta de aula com o tema desse santo pode parecer algo estranho, mas nós vamos ver que existem várias justificativas para isso. Primeiro, porque ele é um dos 3 jesuítas iniciais. E o São Dom Bosco sempre teve um carinho muito grande pela ordem jesuíta, porque a gente entende que, mais do que qualquer outra ordem, desta ordem em específico nós podemos tirar princípios seguros para a atuação católica no século XXI. E por que isso? Porque ela é uma ordem nascida no ambiente universitário. Então nós vamos ver que os 3 jesuítas iniciais e depois esticando para os 10 jesuítas iniciais, todos eles foram formados nas principais universidades do mundo, em especial na maior delas, que é a Universidade de Paris. Então todos eles tinham uma vida intelectual profunda e eram capazes de ensinar a verdade e debelar o erro onde eles estivessem. Então, em certo sentido, a ordem jesuíta é como que um ideal para o Centro Dom Bosco. Então tudo aquilo que nós sonhamos ser, a ordem jesuíta, pelo menos os jesuítas iniciais, as primeiras gerações, eles tinham em grau máximo. Então nós sonhamos em um dia nos tornarmos intelectuais. Os jesuítas eram os maiores intelectuais do seu tempo. Nós sonhamos em ter uma vida espiritual profunda. Os jesuítas iniciais eram, para usar uma terminologia de Santa Teresa, provavelmente todos santos de 6ª e 7ª morada. Então, aliado a toda essa força intelectual, existia uma força espiritual profunda em que se traduzia em milagres a todo momento. Então a gente vai ver, por exemplo, isso acontecendo na vida de Santo Inácio, de São Pedro Fabro e de São Francisco Xavier. E o nosso terceiro pilar, então falamos do primeiro pilar, a vida espiritual, o segundo pilar, a vida intelectual. O terceiro pilar nem se fala, que é a apologética. Então, talvez nenhuma outra ordem, em comparação com a ordem jesuíta, foi tão longe nesse sentido e longe até o martírio. Então, a todo momento, a gente vê, por exemplo, jesuítas sendo martirizados, como no célebre caso de São Edmundo Campiano, na Inglaterra. Então, isso traz para a gente várias razões para estudar a vida dos jesuítas iniciais, em especial São Pedro Fabro. E a segunda coisa interessante para justificar uma aula sobre São Pedro Fabro é que nós sabemos que Deus, pela análise da vida dos jesuítas, a gente vê que Deus suscitou a ordem jesuíta com 2 objetivos principais. Então nós estamos numa era em que a cristandade na Europa está se fragmentando, por um lado, e por outro lado, entramos no período das grandes navegações. Então, claramente, Deus suscitou a ordem jesuíta em primeiro lugar para a reconquista
da Europa que ia apostatando para a fé novamente. E por outro lado, nós temos a necessidade dos jesuítas irem, junto com as grandes navegações, junto com as grandes potências católicas, Portugal e Espanha, para conquistar os novos territórios desbravados. E aí a gente vai ter o exemplo, por exemplo, de São José de Anchieta no Brasil. E aí, dentro dessas duas grandes desejos de Deus para a ordem jesuíta, nós temos em São Pedro Fabro o modelo do homem que deve reformar a Europa. Então nós colocamos aqui um mapa com vários pontos, que são pontos por onde São Pedro Fabro passou durante a sua vida fazendo apostolado. E como representante da ordem jesuíta que vai converter o mundo, nós temos São Francisco Xavier. Então, dentro do quadro da Universidade de Paris, Santo Inácio, fundador, São Pedro Fabro, reformador da Europa, e reformador de verdade, e São Francisco Xavier, o modelo do homem que vai ao mundo buscar as conversões. E aí a gente nós sabemos que São Pedro Fabro ele nasce numa aldeia em que era do condado de Saboia e que hoje faz parte do território francês, que é a aldeia de Villaret, isso em 1506. Então estamos no primeiro ponto. Toda essa região amarela era então o condado de Savoia. E esse ducado de Savoia ele vai ter um papel preponderante nos séculos subsequentes. Em 1400 e 1714, então, ele é um ducado. Em 1720, esse ducado de Savoia consegue conquistar a parte de Sardenha e o ducado de Savoia vira o reino da Sardenha. 100 e poucos anos depois, eles vão estar na frente do espírito revolucionário. Então vai ascender ao poder Victor Manuel II, isso em 1849, com um primeiro-ministro muito, diríamos, mau, que é Cavour, em 1852. Então Cavour é como um Marquês de Pombal, foi em Portugal, por exemplo, ou como o Visconde de Rio Branco foi no Brasil. Então a pessoa muito anticlerical, amiga dos maçons, e que vai fazer de tudo, porque no século XIX a Itália era completamente fragmentada, não é? Esse território que a gente conhece, ele vai fazer de tudo para criar uma nova Itália livre da influência católica. E ele vai fazer todo um programa, o Cavour, o primeiro-ministro todo-poderoso do reino então de Sardenha, vai fazer todo um programa de descristianização da sua região e de tentativa de unificação do reino de Sardenha, que então era a capital, Turim, a partir dela gerar todo um processo de conquista da Itália. Então, em 1855, por exemplo, ele vai proibir a existência de ordens religiosas em toda a região. Então, e a gente vê que esses movimentos revolucionários eles se acompanham de uma forma muito terrível, porque no ano em que as ordens religiosas são proibidas dentro do reino da Sardenha, e aí entrando toda essa área que Pedro Fabro vai nascer, é o mesmo ano em que é proibido o ingresso de noviços no Brasil. Então, em 1855, as ordens religiosas começam a morrer no Brasil de uma forma lenta, por ação da maçonaria no Brasil, e no mesmo ano, as ordens religiosas começam a morrer de uma forma mais abrupta em toda essa região do Ducado de Savoia, que se chama Piemonte, e no Reino da Sardenha, num conjunto maior. E aí nós temos como contemporâneo de todas essas pessoas São João Bosco. São João Bosco ele vai ter uma visão muito específica sobre essa lei de 1855 a ser implantada em toda a região, e ele vai escrever para o Victor Manuel II, então rei de todos esses territórios, dizendo que se aquela lei fosse aprovada, ia cair uma tragédia sem igual para sua família real. E mesmo assim, Victor Manuel II e Cavour seguem em frente, e no período da assinatura da lei, todas as pessoas próximas do rei começam a morrer. Em janeiro de 1855 morre a mãe e a esposa. Em fevereiro de 1855 morre o irmão do rei.
Em maio de 1855, morre o filho do rei Vítor Emanuel. Mesmo assim, eles avançam com o projeto de lei. Dom Bosco manda publicar uma carta dos descendentes da Casa de Saboia amaldiçoando todos aqueles que viessem efetivamente a desapropriar alguns dos bens religiosos, mas nada disso detém a sanha revolucionária da Casa de Savoia e eles vão avançar. Então, em 1860, eles fazem um acordo com a França, que é então o coração podre da Revolução na Europa, e cedem 2 dos territórios para a França. Então, toda essa região, a parte de Savoia original e Nice, são cedidos para a França. Então, isso significa que Pedro Fabro, se naquela época ele era da Casa de Savoia, hoje ele estaria nascendo num território francês. Ele cede esses territórios, em contrapartida ganha apoio da França e começa a agredir todos os territórios italianos, termina com os Estados Papais, Vítor Emanuel II, e então conquista Roma e faz Pio IX ser prisioneiro em Roma e completa a unificação italiana com um governo de cunho liberal maçom. E tem início, então, a prisão do Santo Padre dentro do Palácio do Vaticano. E aí, curioso, porque a mesma região que nós vemos como... não adianta a região no mundo, todos nós somos chamados a optar para nos alistarmos ou pela bandeira de Deus ou pela bandeira de Satanás. Então a mesma região que vai gerar São Pedro Fabro e São João Bosco, por um lado, vai também gerar uma série de homens pérfidos que vão conquistar a Itália e subjugar uma Itália católica, em cima dela construir uma Itália liberal maçônica. Então, dito isto, nós temos claramente o contexto, né, da região que São Pedro Fabro vai nascer. E Pedro Fabro, então, desde criança nós sabemos que ele foi muito católico, os seus pais eram piedosos. Quando ele era muito novo, os relatos são de que ele não gostava muito de brincar. Então, desde muito novo, ele só queria saber ou de oração ou de uma vida de estudo forte. Ele ia à missa diariamente. Existem vários relatos de que Pedro Fabro, novinho, gostava de subir numa pedra e ficar pregando com as coisas que ele ia aprendendo na missa, ensinando os seus amiguinhos e pessoas mais velhas a rezar o rosário, porque ele tinha aprendido isso em casa, e outras orações que os pais dele ensinavam. Então Pedro Fabro sempre foi um menino muito piedoso, mas também de uma família relativamente pobre. Então o pai dele era pastor de um rebanho e confiou esse pastoreio ao pequeno Pedro Fabro, que ajudava o pai ali com 7, 8 anos já a pastorear. E aí os residentes contam o fato de que um dia ele estava com um rebanho andando pela região e ele não encontrava água. Então, procurando, nada de encontrar água, e aí ele chega numa região pedregosa e começa a tentar extrair água dali, a rezar, etc. E aí, de repente, brota uma fonte de água, e essa fonte de água até hoje nunca secou. Então, seria a fonte de água que foi batizada de a fonte do Pedro Fabro. Então, Pedro Fabro, ele sempre, desde pequeno, foi muito piedoso. Já existe esse relato de uma certa intervenção no qual ele presencia um primeiro milagre, e como ele só queria saber de rezar e dessas vidas piedosas, o pai, com 7 anos, já envia para uma cidade próxima, também sempre nessa região de Savoia, para estudar. Então ali ele aprende a ler, a escrever em 2 anos iniciais, e também começa a ter um contato com o latim e uma outra estudo. E vendo que a criança se destacava, então os pais removem ele do vilarejo de Taunton e mandam ele para o colégio de La Roche, também na região de Savoia. Ali ele vai ser acompanhado de perto por um grande intelectual, que é o Dr. Pedro Veilade, que vai ensinar ao Pedro Fabro, da sua idade de 9 aos 19 anos, várias disciplinas. Então, com ele vai aprender grego, latim, retórica, filosofia e teologia. Vai se desenvolver muito nesses 10 anos, e quando o doutor
percebeu que não era possível mais avançar em Savoia com Pedro Fabro, ele resolve intervir junto ao pai e levantar todos os recursos necessários, apesar da pobreza relativa do pai, para enviá-lo para o centro intelectual de então, a Universidade de Paris. Então nós saímos do ponto 1, em Villaret, e vamos para Paris, junto com São Pedro Fabro. São Pedro Fabro ele chega na Universidade de Paris, então muito bem formado já, e com 19 anos. Ele entra no Colégio Santa Bárbara para continuar estudando filosofia e ter como professor o mestre João Pegna, professor da Faculdade de Sorbonne, onde ele vai cursar 3 anos e meio de filosofia ali até se formar em 1529 como filósofo e se doutorar como filósofo em 1530. Na Universidade de Paris, Pedro Fabro vai se aproximar de Francisco Xavier. Francisco Xavier é uma pessoa completamente diferente de Pedro Fabro. Pedro Fabro é aquele homem humilde que vem de um vilarejo em que ele era pastorinho, que estudou muito durante a sua juventude e que, portanto, era um intelectual de peso, mais humilde. Já Francisco Xavier, ele era um fidalgo de Navarra que tinha parentes em todas as grandes cortes da Europa, um homem extremamente brilhante, mas apesar desses caminhos distintos, ambos se conhecem na Universidade de Paris e se tornam os melhores amigos. Eles começam a dividir as suas esperanças, as suas aflições e, eventualmente, dividem um quarto de república na Universidade de Paris. Então, aquele que viria a se tornar São Francisco Xavier e aquele que viria a se tornar São Pedro Fabro começam, então, a travar ali uma grande amizade na Universidade de Paris. Xavier, admirando a humildade de Pedro Fabro e a sua grande inteligência, e Pedro Fabro muito honrado com a amizade de Francisco Xavier dentro desse contexto. Só que, enquanto ambos estão estudando na Universidade de Paris, entra em cena em 1528 um homem relativamente estranho para a Universidade de Paris. 15 anos mais velho do que a média dos estudantes da Universidade de Paris, um homem que não usava as roupas próprias da universidade, mas uma toga de velho, um homem que atendia pelo nome de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, então, começa a estudar filosofia na Universidade de Paris. As pessoas estranham, há muitos boatos sobre quem seria aquele homem com seus 30 e muitos anos, ingressando na Universidade de Paris e com roupas estranhas, quase como que um mendigo. Há muitos boatos sobre perseguições que ele teria sofrido na Espanha, mas dessa forma Inácio estuda muito na Universidade de Paris e se aproxima do mesmo mestre que era o professor principal de Pedro Fabro, que era o mestre João Pegna. João Pegna, então, recomenda que Inácio de Loyola começasse a ter lições de filosofia com Pedro Fabro. E assim Inácio de Loyola se aproxima de Pedro Fabro para aprender filosofia e Pedro Fabro logo admira toda a austeridade, toda a vida de oração de Santo Inácio de Loyola, então Inácio de Loyola, e ambos começam a travar uma amizade muito próxima. Pedro Fabro para ensinar filosofia, a Inácio de Loyola para aconselhá-lo das coisas de Deus. E era uma época em que Pedro Fabro andava bastante angustiado. Ele estava no auge da sua juventude. Aos 12 anos, ele tinha feito um voto de castidade e tudo naquele ambiente da Universidade de Paris o tentava fazer caminhar para um sentido oposto. Então Pedro Fabro ficava muito angustiado sobre a fama que prometia a Universidade de Paris, toda a glória, possíveis tentações contra a castidade, etc, etc. E ele começou a se aconselhar com Inácio de Loyola, que sugeriu uma confissão geral, começou a acompanhá-lo, um biógrafo chamado Philip Miller. Tem até um retrato que não é muito preciso, mas que capta muito bem as angústias de Pedro Fabro. Então, ele vai dizer que Pedro Fabro, em certo momento, vai perguntar para Inácio de Loyola como ele poderia caminhar num caminho
direito quando a natureza tende a um caminho oposto. Então é isso de toda a vanglória, todos os perigos contra a castidade, etc., tentando contra a vida daquele jovem que pensava até se retirar para um mosteiro para nunca mais passar por esse tipo de tentação. E aí Inácio vai dizer que o caminho para uma recuperação de Pedro Fabro era treinar a sua vontade e aplica os exercícios espirituais, que tem muito a ver com o treinamento da vontade. E com isso, então Pedro Fabro ele vai, durante 2 anos, ser muito bem assessorado por Santo Inácio de Loyola, vai avançar espiritualmente de uma forma muito bonita. Inácio de Loyola vai contar os seus planos de partir para a Palestina para converter os infiéis muçulmanos. E São Pedro Fabro vai ficar muito entusiasmado com a ideia de partir para a Palestina com o intuito de conversão dos muçulmanos. E nesse período, Francisco Xavier foi ficando muito enciumado com o relacionamento de Pedro Fabro com Inácio de Loyola. Pedro Fabro não perdia nenhuma oportunidade de contar para Francisco Xavier sobre todas as grandes ações que fazia Inácio de Loyola, mas a resistência de Xavier entristecia muito a Pedro Fabro. Então Pedro Fabro teve uma ideia que vai mudar a história da humanidade, que era sugerir a Francisco Xavier que trouxesse Inácio de Loyola para morar com os dois dentro do mesmo quadro de república. Xavier, de uma forma muito relutante, aceita. Como nós sabemos, Xavier é egresso de uma família muito poderosa, ele vai ter um verdadeiro asco por Inácio de Loyola no início, aversão para aquele homem mais velho que parecia um mendigo extremamente austero, mas Inácio de Loyola vai conquistando Xavier cada vez mais, até que Xavier se aceita submeter a Inácio de Loyola, completa a sua conversão e também a ele é revelado todos os planos de Inácio de Loyola de ir para a Palestina converter os muçulmanos. Então, de repente, dentro do maior centro intelectual disparado do mundo, algo muito mais, porque estamos em moda em Harvard, né? Então imagine algo 100 vezes mais potente que Harvard, ali no centro intelectual do mundo, dentro de um quarto da Universidade de Paris, 3 homens estão juntos confabulando em construir uma ordem muito peculiar para a era moderna, que é a ordem jesuíta, né? E todos os 3 vão ser canonizados pela Santa Igreja. São Pedro Fabro, como nós falamos no início, São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. Então, dentro desse contexto, nós temos uma certa fundação informal da Companhia de Jesus sendo gestada. Inácio de Loyola traz mais 4 personagens pouco tempo depois, em que ele vai contar os seus planos. Então, no início, ninguém sabia sobre os planos de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola chamou Pedro Fabro no canto e falou: vamos para a Palestina. Chamou Francisco Xavier num canto, vamos para a Palestina, e chamou outros 4 eminentes teólogos da Universidade de Paris e da Universidade de Alcalá, que são Bobadilla, Salmeron, Diego Lainez e Simão Rodrigues. Então nós sabemos que todos os 10 são homens excepcionais, como nós vimos, grandes intelectuais, homens de altíssima morada. Simão Rodrigues, por exemplo, vai ser o homem por trás da Universidade de Coimbra e indiretamente a gente poderia chamá-lo de um dos fundadores do Brasil. Porque todos os jesuítas que vão vir para o Brasil, como São José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega, vêm por intermédio do Padre Simão Rodrigues. Então ele vai contar para esses 7 iniciais, de forma particular, sobre os seus planos de ir para a Palestina. Em 1534, São Pedro Fabro vai se tornar o primeiro padre do grupo. Então, quando São Pedro Fabro se torna o primeiro padre do grupo, Inácio de Loyola percebe que era o momento de reunir os 7 para, então, revelar todos os seus planos. Então, todos se reúnem na igreja de Santa Maria em Montmartre, em 15 de agosto de 1534. Pedro Fabro reza uma missa com todos os 7 presentes e, na missa, eles fazem 3 votos principais: pobreza, castidade, ir para a Palestina para converter os muçulmanos.
e na impossibilidade de ir à Palestina para converter os muçulmanos, eles se comprometiam a se colocar à disposição da vontade do Santo Padre. E todos ficaram muito felizes, porque todos achavam que a ida à Palestina seria em dupla, né? Santo Inácio e a pessoa que ele tinha revelado. E aí, de repente, naquele pacto, dentro da igreja de Santa Maria, eles descobrem que não eram 2, mas 7. E todos, na verdade, se conheciam entre si, todos se admiravam porque eram grandes intelectuais, homens muito, muito respeitados na região. E assim, a Companhia de Jesus ela é formada de uma forma ainda informal. E em 1534 a 1537, eles combinam que todos deveriam permanecer na Universidade de Paris, porque nem todos ainda estavam devidamente formados com seus graus de mestre e doutor na Universidade de Paris. Em 1537, quando todos estivessem formados, o pacto é que eles se encontrassem em Veneza, que vai ser o nosso 3, porque de Veneza eles partiriam para a Palestina. A estratégia inicial era essa. Então, nesse período, então, o que nós vamos ter? Que alguns dos primeiros jesuítas não tinham os negócios completamente acabados nos seus territórios. Então, Inácio de Loyola se prontifica a ir para a Espanha e Pedro Fabro fica liderando os 5 demais jesuítas dentro de Paris. E aí, nesse período, os 6 iniciais, né, enquanto Xavier estava resolvendo o negócio de todos os outros iniciais na Espanha, os 6 iniciais vão trazer mais 3 futuros sacerdotes, que é Cláudio Ligier, Codur e Bruet. E assim a gente vai ter os 10 sacerdotes iniciais da Companhia de Jesus. E aí, então, esses 10 devem se reunir na Quaresma, em 1537 em Veneza, e assim é feito, né? Eles encontram Inácio em Veneza, Inácio sai da Espanha e vai direto para Veneza, eles saem da França para Veneza, estamos no ponto 3. E eles se reúnem lá, e antes de partir para a Palestina, eles resolvem que era necessário ir até o Santo Padre, pedir essa autorização para ir até a Palestina. Então todos eles vão a Roma, com exceção de Santo Inácio, e eles têm uma entrevista com o Santo Padre, intermediado por Dr. Pedro Ortiz, então embaixador do grande imperador espanhol Carlos V no Vaticano. Eles têm uma audiência, o Papa Paulo III é um grande intelectual, eles fazem várias entrevistas teológicas, ele profere alguns debates, etc., e ele fica muito impressionado com a grande força intelectual dos jesuítas e dá 2 autorizações, não uma. A primeira é que eles fossem à Palestina e a segunda que todos aqueles que ainda não tinham sido ordenados sacerdotes, que eles pudessem então se ordenar como sacerdotes a partir de qualquer bispo. E com essas 2 autorizações eles voltam para Veneza, então nós temos aqui 3. Em Veneza eles se encontram, pedem uma autorização para o Papa 4, voltam para Veneza 5. Só que o que acontece quando eles voltam para Veneza? Estoura uma guerra entre os Estados Papais e Espanha e o infiel turco. Isso torna o mar Mediterrâneo completamente impossível de navegar e eles se veem liberados do primeiro voto. Então, uma vez liberados do primeiro voto, resta o segundo, que era o quê? Se colocar à disposição do Santo Padre. Então, antes disso, eles vão para um retiro em Vicenza, há uma certa distribuição para um retiro, que eles passam 40 dias rezando. Pedro Fabro e Inácio Leines se retiram, por exemplo, num mosteiro em ruínas, nessa região, e os outros 7 em regiões próximas. Depois disso, eles efetivamente são ordenados, rezam a primeira missa, que era a segunda das disposições do Santo Padre, e eles combinam que Santo Inácio, Pedro Fabro e Leines deveriam ir então a Roma para colocar a segunda parte do plano à disposição do Santo Padre. E essa segunda ida a Roma
Quintoca 5, retiro em Vicenza 6, segunda ida a Roma de Pedro Fabro 7. Ela vai ser definitiva para a ordem jesuíta, porque dessa visita dependeria o futuro da ordem. Então, eles fazem o trajeto a pé, mendigando, de Vicenza até Roma. De noite, eles sempre tentavam encontrar alguma igreja para então rezarem a missa, né, os três. Fabro, Leibniz e Inácio de Loyola. E nas proximidades de Roma, então vejam que aí, mais uma vez, vai ter um sinal de que não era só vida intelectual, mas uma vida espiritual profunda. Nós vamos ter mais um milagre marcando o grupo inicial. Eles estão próximos de Roma. Inácio de Loyola ele resolve entrar na vila de Storta para rezar mais uma última vez antes de se encontrar com o Santo Padre. Ele entra na igreja, ajoelha e começa a rezar. Dentro da igreja da vila de Storta, ele entra num êxtase muito grande, o seu rosto é iluminado e ele tem uma visão de Cristo carregando a cruz e Deus, um do lado do outro. Deus olha para Cristo e aponta para Inácio de Loyola e para todos, porque na visão aparecem todos os outros membros da Companhia de Jesus originais, e Deus vai dizer para Cristo: eu quero que ele seja teu servo. E Cristo olha para Deus e vai dizer: eu quero que tu me sirvas, né? Depois volta para Inácio: eu quero que tu me sirvas e eu vos serei propício em Roma. Quando Inácio de Loyola sai desse êxtase, Pedro Fabro e Leibniz ficam muito impressionados com o rosto transformado de Inácio de Loyola. Inácio de Loyola vai dizer então para eles: meus amigos, meus irmãos, eu ignoro o que nos vai suceder em Roma. Talvez ali sejamos perseguidos e maltratados, mas o que é certo, do que estou seguro, é de que nosso Senhor nos será favorável. Então, os três jesuítas entram em Roma, têm uma segunda reunião com o Papa Paulo III, e explicam que eles não estavam conseguindo ir para a Palestina, e se colocam à disposição do Santo Padre. O Santo Padre fica muito emocionado com essa pronta disposição dos três jesuítas, e o que ele faz? Simplesmente pega Pedro Fabro e Leibniz e coloca como professores na Universidade Sapiência de Roma, na Universidade Gregoriana de Roma, e coloca Inácio para pregar na região. Eles começam, então, a fazer vários benefícios em Roma, vários grandes prelados e personalidades começam a se ater para a atuação dessa ordem nascente. Inácio de Loyola, então, percebe que era preciso reunir os 10 mais uma vez. Os 10 são convocados para Roma em 1538 e começam a fazer muito bem na região, o que vai favorecer cada vez mais o apoio de importantes cardeais do Santo Padre para uma futura promulgação da ordem jesuíta no mundo. Então, depois de um trabalho de um ano em Roma, Pedro Fabro já está tão famoso que a gente vai começar a perceber várias grandes personalidades da Europa tentando puxar Pedro Fabro para sua atuação. E o primeiro dessas personalidades vai ser o cardeal Filonardi, 1539, que vai tentá-lo levá-lo para Parma. E ele vai obter esse favor do Santo Padre e carrega São Pedro Fabro para Parma. Então a gente sai do 7 para o 8. E Pedro Fabro em Parma vai fazer muitos bens. Ele vai pregar na igreja de São Cosme Damião, vai morar num hospital. Então nós percebemos isso a todo momento. Então quando um jesuíta original ele chega numa região, normalmente o primeiro lugar que ele procura para morar é justamente o hospital, para que ele possa fazer obras de misericórdia corporal e espiritual de uma forma muito profusa, né? Então, nós temos isso acontecendo, ele começa a pregar por toda a região, a cidade começa a lotar, várias pessoas começam a se aproximar, ele aplica os exercícios espirituais para uma mulher com fama de santidade, a Dona Zurbina, e ela começa a elogiar São Pedro Fabro por toda a região. Então, cada vez mais, os moradores de toda a cidade de Parma começam a se aglomerar em torno de Pedro Fabro. Alguns solicitam a entrada na Companhia de Jesus,
Um deles, o padre Antônio Criminali, que vai ser o primeiro mártir da Companhia de Jesus. Então, vimos que os jesuítas eles são homens que a todo momento levam a apologética às últimas consequências, que é o martírio, e o padre Criminali ele vai ser executado em Goa, em 1547. E ele entra na Companhia de Jesus por intermédio de Pedro Fabro, em Parma. E a todo momento ele conseguia uma ocasião para fazer com que conversas mundanas fossem elevadas às esferas mais espirituais, de forma que a pessoa nem percebia, né? Então, se ela começasse conversando sobre Flamengo, Libertadores, etc., Pedro Fabro arrumava um pretexto para elevar os assuntos a uma forma espiritual. E existe um episódio famoso da vida de Pedro Fabro ocorrido em Parma que ilustra muito bem isso. Então ele está nas proximidades, mais uma vez, fazendo uma apologética muito firme porque Parma também sofria com a heresia protestante. Em certo momento ele pede abrigo para um senhorzinho numa cabana entre cidades na região. E aí ele vai dormir lá, ele arruma a estada, o senhorzinho dá essa estada para ele, e na mesma noite acontece algo muito curioso, que 16 homens muito mal educados e baderneiros, também passando de uma cidade a outra, não pedem hospedagem ao velhinho, eles demandam hospedagem. Então eles entram de uma forma abrupta, começam a fazer arruaça dentro da casa e encontram um padre ali aquecendo as suas mãos na lareira dentro da casa, no frio da cidade de Parma. E aí um dos 16, dentro da casa do camponês, vai se dirigir para Pedro Fabro nesses termos: e você, padre estúpido, o que você está fazendo aí? Por que não participa da nossa alegria e está aí triste e silencioso na lareira? Pedro Fabro olha para esse homem e responde nesses termos: estou aqui na lareira pensando como é triste o divertimento dos pecadores, que são inimigos de Deus. E este fogo, na frente da qual estou sentado, traz vivamente à minha memória um inferno para o qual esses homens miseráveis já estão condenados. E aí Pedro Fabro se dirige essas palavras para um dos baderneiros, ele fica impressionado, se aproxima de Pedro Fabro, logo os outros 15 se aproximam de Pedro Fabro, eles têm uma longa noite, Pedro Fabro então começa a conversar sobre coisas elevadas, e durante a noite os 16 se arrependem da vida que levavam, se confessam e voltam para a igreja. Então assim a fama de Pedro Fabro se espalhava pela companhia, e não só a atuação de Pedro Fabro, mas de todos os outros 9 membros originais da Companhia de Jesus, de tal forma que o cardeal Guidiccioni, italiano, vai olhar para esses 10 homens, ele era o maior opositor da fundação da Companhia de Jesus, e vai reconhecer nos seguintes termos: que homens serão esses 10 padres, cada um dos quais vale um exército para a igreja. Então, impressionado pela atuação dos 10 sacerdotes na Itália, ele apoia a ereção da Companhia de Jesus, que é oficialmente constituída em 1540 pelo Papa São Paulo III. Então, a fundação extraoficial na Igreja de Santa Maria Montmartre, em 1534, se segue a fundação oficial pelo Santo Padre em 1540, com os 10 sacerdotes iniciais. E aí, pouco tempo depois, a gente vai ter, então, meio que uma despedida de São Francisco Xavier da Itália. Por quê? De todos os reis da Europa, o rei mais esclarecido da cristandade era o rei português. Então nós vimos muito aqui, quando falamos da fundação do Brasil, que o Brasil ele é fundado com um espírito marcadamente católico, certo? Então nós temos o contexto da cristandade que se fragmenta, como vimos no início da aula, e que torna a Christianitas Minor. E por que ela se torna Christianitas Minor? Porque os reis de Portugal e Espanha são os reis mais esclarecidos de toda a Europa. Em Portugal, reinava Dom João III, na Espanha, Dom Carlos V. E eles vão, então, comandar a cristianização do Brasil, a cristianização das Américas Espanholas, e, no caso português, várias porções também da África e da Ásia. E Dom João III, sendo o rei mais esclarecido da cristandade, então, ele percebe
de alguma forma, que existe algo muito especial naqueles 10 homens iniciais. Então, ninguém, mais do que Dom João III, vai fazer lobby para que sacerdotes jesuítas ingressem no reino português. Então, de cara, em 1540, ele já pede para o Santo Padre e para Inácio de Loyola 6 jesuítas. Então, o pedido de Dom João III assusta Inácio de Loyola. Como assim? Eu só tenho 10. Se eu enviar 6, acabou a companhia. E aí, depois de muito negociar com Dom João III, ele resolve ceder 2. Né? O primeiro, Simão Rodrigues, e o segundo, Francisco Xavier. E aí, Dom João III recebe os 2 sacerdotes, fica muito impressionado com os 2 sacerdotes e resolve manter os 2 em Portugal. Simão Rodrigues ele envia para a Universidade de Coimbra, que, como disse anteriormente, vai ser o principal homem que vai conduzir os grandes elementos cristianizadores do Brasil, que são os jesuítas, no período subsequente. E Francisco Xavier ele resolve também manter na região, e a Inácio de Loyola fica sabendo sobre isso. Dom João III ele consulta o conselho que concorda com ele, não. Francisco Xavier deve chegar em Portugal. E aí Inácio de Loyola sabe dessa decisão de Dom João III, escreve para Dom João III, pedindo para que Francisco Xavier fosse enviado para as Índias. Dom João III recebe o pedido de Inácio de Loyola como um pedido dos céus e resolve enviar Francisco Xavier para as Índias em 1541. Então, um ano após a fundação da Ordem Jesuíta, com muito pesar, porque ele mesmo, Dom João III, vai dizer que gostaria que houvesse uma casa jesuíta em cada cidade do meu reino. Então, assim, Simão Rodrigues ele é enviado para Portugal, ele fica em Portugal, Francisco Xavier é enviado para as Índias e Pedro Fabro recebe uma solicitação para sair de Parma e ser enviado para a Alemanha, porque Dom Pedro Ortiz, que era aquele homem muito influente, o legado do imperador Carlos V da Espanha, então o homem mais poderoso do mundo, ele é convocado para ir para a Alemanha. Então a Alemanha ela é um caldeirão completo. Ela está completamente desintegrada por causa do vírus revolucionário e da rebeldia demoníaca de Lutero. A Alemanha é um caldeirão em convulsão. Dom Pedro Ortiz é convocado para ir para a Alemanha. Então o que ele vai fazer? Não vai desprotegido. Ele vai convocar São Pedro Fabro para ir com ele. Ele consegue essa liberação do Santo Padre e de Inácio de Loyola. Então a gente vai ver, nós vamos ver São Pedro Fabro saindo de Parma e indo de 8 para o 9, porque nós estamos então na grande reboliço que é os conflitos entre protestantes e católicos na Alemanha. Há uma dieta em Worms, em que 11 católicos e 11 protestantes são convocados para uma disputa sobre a verdadeira religião, mas é um caos, porque parte dos católicos já tem uma mentalidade protestante, são frouxos, etc. Pedro Fabro fica muito agoniado com aquilo e ele mesmo quer debater com os principais líderes protestantes. Ele começa a requerer isso para os seus superiores. O Dr. Pedro Ortiz acha isso uma ótima ideia, mas os superiores pedem para que isso não aconteça, porque poderia gerar uma inimizade ainda maior. E aí Pedro Fabro ele assente com essa proibição de convidar Melanchthon e outros para um debate público e fica muito contrariado. Vendo as coisas que aconteciam em Worms, ele vai escrever para Roma nesses termos: não acredito neste plano para trazer a Alemanha para a fé. Esses protestantes dizem que só querem reformar a igreja. E existem muitas pessoas ignorantes e estúpidas o suficiente para acreditarem neles. É realmente uma coisa melancólica ter que ver a cegueira que se abateu por essa nação. E as instabilidades de Worms vão fazer com que a conferência seja logo transferida para Spires. Então nós saímos de 9 para 10. E no momento seguinte, de janeiro de 1541 para abril, ela é transferida novamente para Ratisbona. Então, em Ratisbona, toda a corte está presente, até Carlos V. Então nós temos a corte da Espanha, de regiões da Itália, de regiões da Alemanha, e o caos continua. Então,
Em Spires eram 11 contra 11. Logo seguida foi 1 contra 1 e em Ratisbona seriam 3 contra 3. Pedro Fábio continua vendo aquele cenário muito desolador e ele vai escrever a Santo Inácio nos seguintes termos: corta o meu coração ver a Alemanha, antes a glória da cristandade, ameaçada agora de ruína total, e descobri que o imperador tão grande e sábio, com todos os seus ministros, e um corpo tão digno como essa dieta, são totalmente impotentes para reparar esse naufrágio da fé. Então vejam que Carlos V ele é o grande imperador da cristandade, mas eram tantos os homens poderosos e desleais que Carlos V ele se via impotente para uma atuação militar e mais firme na Espanha. Então ele tentava reconquistar a Alemanha de uma forma completa para a cristandade de uma forma mais conciliatória, e Pedro Fábio ficava muito agoniado com a forma infrutífera desse tipo de atuação. Então, impedido de ir para um debate direto com os principais líderes protestantes, ele acha um segundo caminho que vai se revelar muito mais frutífero. Ele começa a abrir consulta contra os principais homens influentes da corte. Então ele começa a entrevistar bispos, príncipes e doutores renomados, circula por todas as principais cortes europeias reunidas em Ratisbona, e todos os homens que se consultam com ele começam a ter uma melhora significativa. Então, de uma forma muito rápida, começa a circular pelas cortes os seguintes fatos: os homens que chegavam ruins em São Pedro Fábio começavam a se tornar homens bons, e os homens bons que se aproximavam de Pedro Fábio se tornavam homens santos. E dessa forma o nome da companhia começou a se alastrar em Ratisbona por todos os principais nomes da corte, e a companhia em si começou a ganhar uma projeção muito grande em toda a Europa. E aprovada a Companhia de Jesus em 1540, era chegada a hora da eleição do superior geral em 1541. Mas Francisco Xavier, nós sabemos, estava nas Índias, e Simão Rodrigues estava em Portugal, e nós temos Pedro Fábio em Ratisbona. Todos os três enviam cartas para Roma, e os outros 7 se reúnem para uma votação para ver quem seria o superior geral. Abrem as cartas de Pedro Fábio, São Francisco Xavier e Simão Rodrigues, e o primeiro voto dos 3, Inácio de Loyola. O voto dos outros 6, Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, então, é feito primeiro superior geral da Companhia de Jesus. Mas o mais interessante é que alguns revelaram um segundo voto. Pedro Fábio colocou como primeiro voto Inácio de Loyola e segundo voto Francisco Xavier. São Francisco Xavier e Simão Rodrigues colocaram como primeiro voto Santo Inácio de Loyola, segundo voto São Pedro Fábio. E João Coduro, um dos 10, presencialmente vai dizer: depois de Santo Inácio, eu acho que o venerável padre Dr. Pedro Fábio deveria ser o preferido por ser um homem de igual virtude a Santo Inácio. Então veja que coisa interessante nesses votos. O primeiro é a mútua estima dos melhores amigos da Universidade de Paris, Pedro Fábio e Francisco Xavier. Um votou no outro e o outro votou no um. E a segunda coisa interessante é de que havia uma certa unanimidade aparente entre os 10 iniciais da Companhia de Jesus de quem seria o sucessor natural de Santo Inácio de Loyola. Então os 3 que revelaram o segundo voto revelaram de forma unânime, não encontrando oposição em Pedro Fábio. Então isso mostra como Pedro Fábio tinha uma proeminência muito forte entre os 10 jesuítas iniciais. Então, assim vai ser, e quando terminar a dieta de Ratisbona, o que é que o Dr. Pedro Ortiz, como nós falamos, o grande embaixador de Carlos V no Vaticano, vai fazer? Ele vai carregar, naturalmente, Pedro Fábio para a Espanha. Então, nós vamos sair do 11, na trajetória para a Espanha, ao 12. Então, naturalmente, eles estão... Não existe avião, né? Todo caminho era a pé, a cavalo, etc. E eles vão fazer esse caminho rumo
à Espanha, nas proximidades de Genebra, na vila de Alex. Eles vão passar um dia a comitiva e Pedro Fábio vai se hospedar num castelo do Dom Mark de Arenton. E ele vai passar 3 dias edificando a família no castelo, na região de Alex, desse nobre Mark de Arenton, falando sempre mais uma vez de assuntos celestiais, etc. Vai dizer o biógrafo que um dos assuntos mais comentados, porque dizem que hoje uma coisa muito comum, uma prática muito comum é a deturpação dos santos. Então, São Pedro Fábio era um dos maiores combatentes da heresia protestante, hoje ele é apresentado como um homem ecumênico. E aí dentro do castelo, um dos assuntos que ele mais vai comentar é da sua esperança de conversão dos hereges alemães de volta à fé católica. E enquanto ele não estava edificando a família do nobre, ele estava rezando. E aí, em um certo momento, a filha do Dom Mark de Arenton, a dona Wilhelmina de Arenton, vai à igreja, vê como é que São Pedro Fábio rezava, e quando ela entra, ela toma um susto, porque Pedro Fábio estava dentro da capela, meio que com seu rosto pegando fogo num êxtase contemplativo. Ela toma um susto com aquela imagem de um rosto extremamente brilhante pegando um fogo num êxtase e sai correndo com seus amigos da igreja, e ela depois vai testemunhar isso assim que há a abertura do seu processo de canonização, logo após a sua morte. E aí eles saem das proximidades de Genebra e continuam caminhando rumo à Espanha. A Espanha está sempre em conflito com a França, porque a França ali já começa, em certo sentido, a perder a fé de uma forma muito acelerada. Não vai ser à toa que depois vários liberais vão surgir ali, a Revolução Protestante vai instaurar ali. Já no século XVI, Carlos V e Filipe II vão sofrer muito, porque a França ela não vai medir esforços para quebrar a influência da Espanha católica com alianças espúrias com a Inglaterra protestante e os turcos muçulmanos. E por isso que grande parte do poder de Carlos V vai ser minado, porque vão ser todos contra o Império Católico Espanhol. Isso a todo momento no século XVI. E aí são vários conflitos, e aí, prestes a entrar na Espanha, a comitiva do Dr. Pedro Ortiz, incluindo Pedro Fábio, chega a ser detido por uma guarnição francesa. E aí o que Pedro Fábio vai aproveitar para fazer? Cristianizar os soldados franceses. Então ele vai se aproximar dos soldados franceses, vai começar a pregar, etc., a confessar vários soldados franceses. E aí os soldados franceses chegam ao chefe da guarnição. O chefe da guarnição fica muito interessado em Pedro Fábio, começa a conversar com Pedro Fábio. Pedro Fábio aproxima o chefe da guarnição da fé, deixa uma regra de vida para o chefe da guarnição. O chefe da guarnição resolve liberar a comitiva por causa da estima que ele desenvolveu com Pedro Fábio. E Pedro Fábio, então, com a comitiva, pode entrar finalmente na Espanha. E assim ele vai entrar em julho de 1541 e vai começar a visitar todas as cidades da Espanha. Então, por isso que no 14 eu coloquei uma roda ali, porque ele começa a visitar todas as cidades da Espanha. Ele já conhece espanhol fluentemente, muito por causa da convivência com Inácio de Loyola. Vai visitar Saragoça, Alcalá, Madrid, e vai encontrar um ambiente muito favorável, assim como ele tinha em Dom João III a Ordem um ambiente muito favorável, vai encontrar também na Espanha esse ambiente favorável. Só que, rodando pela Espanha nesses 4, 5 meses, notícias da Alemanha de que o cenário não parava de piorar voltam. Então, mal Pedro Fábio chega na Espanha e começa a fazer um trabalho de apologética muito firme na Espanha, ele é demandado a voltar à Alemanha. Só que no seu retorno, já Pedro Fábio muito conhecido, a corte solicita que ele visite os príncipes espanhóis em Toledo. Então ele vai sair aqui de 14 para 15 e vai ter toda uma entrevista com as filhas do imperador Carlos V, Maria e Joana, que se apegam muito a ele e resolvem deixar 2 sacerdotes de forma provisória juntos com São Pedro Fábio, que é o padre João Aragônia e o padre Álvaro Afonso. Ela manda com que os dois,
andem por parte da Espanha junto com Pedro Fabro, e os dois vão se pressionar tanto com Pedro Fabro que vão querer entrar na ordem. E aí ele consegue a liberação das princesas espanholas. Então, com isso, Pedro Fabro traz o padre João de Aragão e o padre Álvaro Afonso para dentro da Companhia de Jesus. E aí, com isso, eles começam a fazer o trajeto de volta para a Alemanha. Então, eles vieram para a Espanha, o cenário contra o protestantismo continua a piorar, e aí ele sai de Toledo e passa por Barcelona, pela região da Catalunha, no qual, então, liderava um homem que vai se tornar uma peça-chave na Companhia de Jesus, que era o todo-poderoso rei, vice-rei da Catalunha, Francisco de Borja. Ele encontra Francisco de Borja em 1542, 3 anos depois da famosa experiência de Francisco de Borja com a imperatriz Isabel de Portugal. Então, Carlos V, o todo-poderoso imperador, tinha casado com a mais bela de todas as princesas da Europa, que era a imperatriz Isabel de Portugal. Ela havia morrido em 1539 e um imperador tinha determinado que Francisco de Borja levasse o corpo até um mausoléu em Granada. Como o corpo demorou muito a chegar e Francisco de Borja precisava reconhecer o corpo, quando abriu o túmulo para reconhecer o corpo, então, poder enterrar, todos os presentes foram tomados por um asco muito grande, porque o corpo da imperatriz mais bela da Europa estava numa decomposição tão avançada que o fedor inundou todo o território. Então, Francisco de Borja, com o nariz tampado, ele vai se aproximar do corpo, vai ver aquele corpo completamente em decomposição, vai dizer, eu não posso reconhecer que é a princesa, porque não parece com a imperatriz, mas eu sei que é o corpo dela que está aqui, porque eu acompanhei o corpo por todo o trajeto. E a partir de hoje, aquilo marcou muito ele, porque ele serviu muito a imperatriz espanhola. Ele vai dizer, e a partir de hoje, eu juro nunca mais servir um senhor que possa morrer. E ele promete em 1539 que se a sua esposa morresse antes dele, ingressar numa ordem religiosa que ele eventualmente se identificasse mais. Isso em 1539. Em 1542, Pedro Fabro encontra o todo-poderoso vice-rei da Catalunha em Barcelona, capital da região da Catalunha. E, naquele momento, a corte do vice-rei Francisco de Borja era uma corte impressionante, porque todos os membros da corte pareciam santos. Era uma corte em que a piedade exalava seguindo o seu vice-rei. Então, não seria coincidência que Pedro Fabro, pregando em Barcelona, Dona Leonora de Castro, que era a esposa de Francisco de Borja, se aproximasse para assistir à pregação de Pedro Fabro com as suas principais amigas, e ela ficou profundamente impactada pela pregação. E aí, a primeira coisa que ela fez quando chegou em casa foi se aproximar de Francisco de Borja. Olha, Pedro Fabro da Companhia de Jesus está aqui e ele é excepcional. E aí, Francisco de Borja, então, sabendo disso, ele resolve ir para a igreja no dia seguinte, ouve a pregação de Pedro Fabro, e aí se identifica claramente com Pedro Fabro, e depois da pregação, Francisco de Borja convida Pedro Fabro para terem um jantar em conjunto, e no jantar Pedro Fabro passa de noite, mais uma noite contando sobre coisas celestiais, sobre as maravilhas da Companhia de Jesus, como ela começava a ser reconhecida em toda a Itália, Portugal, Espanha e Alemanha. Francisco de Borja fica muito impressionado com aquilo, começa a perceber que realmente Santo Inácio deveria ser um homem santo e começa a partir daquele momento a se corresponder de forma frequente com Santo Inácio de Loyola, pedindo conselhos para cada atuação sua. E Francisco de Borja então se aproxima de Inácio de Loyola muito por causa dessa amizade que ele trava com Pedro Fabro, enquanto Pedro Fabro está em Barcelona. E aí em Barcelona, em 16, ele volta de novo para a Alemanha, onde ele vai encontrar um bispo que ele tinha encontrado no início das dietas anteriores, que é o bispo Flechem.
que já é então amigo de Pedro Fabro. Pedro Fabro aplica os exercícios espirituais no bispo Flench, ele fica tão impressionado com Pedro Fabro que é mais um que quer entrar na Companhia de Jesus. Então não bastava Francisco de Borja ser seduzido, os 2 padres que as princesas colocaram na Espanha e que foram com ele para a Alemanha, agora era o próprio bispo de Espira que quer entrar na Companhia de Jesus, só que esse homem, Pedro Fabro, nega a entrada, porque ele vai dizer para o bispo, olha, é melhor que você fique aqui combatendo a heresia protestante. E o bispo, então, resolve ascender a esse pedido. Então, a partir desse trabalho, então, vejam que a Alemanha está em convulsão. Quando Pedro Fabro chega numa cidade, as outras cidades sabem da presença de Pedro Fabro e requisitam a sua presença. Então, uma dessas pessoas que vão requisitar essa presença é um dos homens mais poderosos da Alemanha, que é o cardeal Alberto de Brandemburgo, um dos eleitores dos imperadores, né? Porque você tinha uma reunião de homens poderosos que elegia, então, o imperador, e aí ele sai de Espira para a região de Mainz, onde ele também vai morar num lugar muito simples, vai começar um trabalho de conversão, e aí um homem que vai se tornar muito relevante para a Companhia de Jesus sabe da presença de Pedro Fabro em Mainz e resolve ir até lá. Seu nome, Pedro Fabro, o homem que vai se tornar o primeiro doutor da igreja, membro da Companhia de Jesus. Pedro Canísio, perdão, estou trocando os nomes. Pedro Canísio, então, ele vai até Mainz encontrar com Pedro Fabro e tem uma entrevista com Pedro Fabro, e aí ele percebe que Pedro Canísio tinha tido uma profecia revelada a ele de que ele deveria entrar numa ordem nova de homens excepcionais. E quando ele tem a entrevista com Pedro Fabro, Pedro Canísio percebe que essa era aquela ordem na qual tinha sido revelada para ele de que ele deveria entrar. Pedro Canísio se coloca sob orientação de Pedro Fabro, o jovem Pedro Canísio que com 22 anos já era conhecido como um fenômeno na Alemanha. Então, Pedro Canísio já era uma das maiores potências intelectuais, já era um homem de uma vida profundamente espiritual, e ele se coloca sob a orientação de Pedro Fabro e fica muito impressionado com Pedro Fabro. Numa carta em que ele envia para um amigo em Colônia, ele vai falar sobre Pedro Fabro nos seguintes termos: estou muito feliz de encontrar o homem na qual eu procurava. Isso se ele for um homem, e não um anjo do Senhor. Eu nunca vi, nem ouvi, um teólogo melhor e mais profundo. Então veja a vida intelectual e a vida espiritual muito profundas em Pedro Fabro aí. Nem uma pessoa igual a ele em santidade. Seu único desejo é trabalhar pela salvação das almas em união com Cristo. Se ele está trabalhando, ou falando, ou conversando familiarmente, até sentado à mesa, o que ele diz ou faz está cheio de Deus. Tão grande é o seu crédito e a sua reputação, que muitos doutores religiosos e bispos têm feito dele o mestre e guia nos seus assuntos espirituais. Então vejam que interessante que nós estamos aqui falando do primeiro doutor jesuíta da história da igreja. Só vão ter 2, Pedro Canísio e futuramente já na segunda geração o cardeal Roberto Bellarmino. Então são 10 gênios, 10 grandes homens espirituais. A gente tem aí um doutor da igreja que vem do Pedro Canísio, um anjo, um homem em que ele não via igual, e um homem que nós percebemos que está a todo momento levando multidões e trazendo pessoas para a Companhia de Jesus. Então Pedro Fabro é realmente o protótipo daquela vocação jesuíta que nós falamos, né, que são 2 muito claras. Então ele é o protótipo da vocação jesuíta que diz que o jesuíta deve reconquistar a Europa para Cristo. Essa Europa fragmentada por causa da Revolução Protestante. Então, é basicamente isso, e o que São Pedro Fabro vai fazer basicamente, ele vai pegar os 2 padres que ele converteu, que ele trouxe da Espanha, mais Pedro Canísio, e vai enviar até a região da Colônia. E ele também vai até a Colônia, que é uma região mais ao norte. Então nós estamos do ponto 18 para o ponto 19. Por quê? A Colônia é uma das regiões mais complicadas da Alemanha. O arcebispo Hermano de Weiden ameaça apostatar.
Pedro Fabro, sabendo disso, requer uma audiência com o arcebispo. Então vejam que diferença para os dias de hoje. Ele vai para uma audiência com o arcebispo Emmanuel de Venne e coloca o dedo na cara do arcebispo, começa a falar que era um crime, que aquilo que ele estava fazendo, que ele ia para o inferno, etc, etc, etc. O arcebispo começa a chorar na frente do Pedro Fabro e diz que não vai apostatar. E aí Pedro Fabro acredita no seu testemunho e permanece mais um tempo em Colônia, mas é o que vai acontecer. Dom João III, como sempre, está sempre à espreita de trazer mais um jesuíta à nação portuguesa. E ele vai começar a pressionar São Pedro Fabro para que ele também vá para Portugal. Então, Dom João III, coitado, ele não dá tréguas para a Companhia de Jesus. Já levou Simão Rodrigues, levou Francisco Xavier, está montando um colégio na Universidade de Coimbra para encher de jesuítas, e agora ele quer Pedro Fabro. Ele consegue, então, por causa da pressão, um assentimento para que Pedro Fabro vá para a colônia, para Portugal. Só que nós estamos muito distantes. O que Pedro Fabro resolve fazer? Sair de Colônia e ir até o litoral da Bélgica, para da Bélgica partir via navio para Portugal. Então ele sai do 19 na Colônia para o 20 em Louvain. Louvain é o território em que nós temos hoje ainda a maior universidade católica do mundo, a Universidade de Louvain. Era um reduto de grandes intelectuais católicos, mas Pedro Fabro estava ali de passagem, porque ele deveria ir para Portugal. Então ele se hospeda na casa do padre Cornelius Vichaven, que é um sacerdote que recebeu vários jesuítas espanhóis que estavam residentes na França, porque mais uma vez a França está traindo a fé, em conflito com a Espanha. Muitos postulantes jesuítas tentam se refugiar em Louvain e encontram no padre Cornélio Vichaven um homem que os acolhe. E aí padre Cornélio Vichaven, que era mais um daqueles muitos que conheciam a fama de Pedro Fabro, fica muito feliz com a chegada de Pedro Fabro na região e vai querer até entrar na Companhia de Jesus. E aí Pedro Fabro já coloca logo um freio nas intenções do padre Cornélio Vichaven. Ele vai dizer: olha, padre Cornélio, eu sei que você tem feito muito bem, eu sei que você é o padre Cornélio Vichaven, o que você deseja, mas ao final de 2 dias estaremos separados pela obediência. Eu preciso ir até Portugal. E aí o padre Cornélio Vichaven, ele ouve aquilo e não se intimida. O que o padre Cornélio vai responder para Pedro Fabro? Eu não posso me opor ou contradizer a obediência, mas eu posso pedir a Deus, que é capaz e sabe como deter até as pessoas mais obedientes, se a Deus apraz, e vou pedir para ele detê-lo aqui em Louvain para os bens das pessoas da região. Aí Pedro Fabro estava de passagem, ele naturalmente vai rir do pedido do Cornélio Vichaven, vai dormir e vai acordar com uma febre intensa que ele não consegue nem levantar da cama. E agora? E a febre começa a perdurar. São Pedro Fabro não sabe o que fazer. Então ele começa, já que ele não pode fazer, ele começa a consultar as pessoas de Louvain que chegavam até ele na cama. Ele começa a preparar o padre Francis Estrada, que teve uma primeira formação com Inácio de Loyola e que foi até Louvain, começa a formar Francisco Estrada e a receber vários candidatos da Companhia de Jesus. Francisco Estrada é infiltrado na Universidade de Louvain, começa a fazer várias pregações sensacionais e começa a trazer dezenas de jovens interessados em entrar na Companhia de Jesus, e começa uma contra-revolução muito forte na região da Bélgica em pouquíssimo tempo. Na cama, Pedro Fabro não tinha muito o que fazer, começa então a assessorar Cornelius Vichaven para que ele pudesse, de repente, se candidatar à Companhia de Jesus. E a gente vê um movimento muito bonito. O padre Vichaven acaba entrando na Companhia de Jesus e sendo colocado como o superior da companhia em toda a região. E todo um trabalho é feito com Francisco Estrada, etc., e com Pedro Fabro. Vários jovens começam a se candidatar e a febre não passava, né? E aí Pedro Fabro, os médicos não entendiam por que a febre não passava. Pedro Fabro tem um vislumbre
chama Vichaven e vai dizer, Vichaven, você já está praticamente na companhia, eu estou aqui com febre, etc. Os seus desejos foram atendidos. Essa febre, hoje eu sei que veio por mim, graças a você. E se ela veio por mim, graças a você, é importante que ela saia por causa de você. Então eu preciso que você reze por mim. E aí o padre Cornélio Vichaven ri de volta, se compromete a rezar por Pedro Fabro, reza, Pedro Fabro se recupera milagrosamente. E aí, Pedro Fabro, então, está pronto para ir para Portugal, não só sozinho, mas com vários dos jovens. Então, a gente sabe que Dom João III está fundando o colégio em Coimbra, requisita vários jovens, 12 dos jovens que estão na Universidade de Louvain, Pedro Fabro consente enviar, todos se reúnem lá e são distribuídos por várias regiões, todos se reúnem na casa do Vichaven, e aí é interessante que até o último momento o Pedro Fabro, ali em Colônia, ali em Louvain, consegue trazer pessoas para a companhia. Então o jovem de 18 anos chamado Maximilian Capella, quando Pedro Fabro está saindo da casa, ele está chegando na casa do padre Cornélio Vichaven, e ele vai dizer, e aí Pedro Fabro vai perguntar, você também, Maximilian, quer entrar na companhia? E aí o jovem vai dizer, sim, padre, eu também. E aí o padre Pedro Fabro vai dizer, então suba na escada e você irá encontrar os outros jovens. E é uma felicidade geral ver todos aqueles jovens, grandes potências da Universidade de Louvain, reunidos para serem enviados em missão para outras regiões. E o jovem Maximiliano Capella vai ser o último a entrar nesse grupo. Então, Pedro Fabro estabiliza a Companhia de Jesus na região de Louvain, deixando o padre Cornélio Vichaven como superior, envia vários jovens para a colônia, mas quando ele vai sair da região de Louvain rumo a Portugal, algo acontece, mais confusão na Alemanha. Então, ao invés dele ir para Portugal, ele volta para a colônia. Ele volta para a colônia porque aquele arcebispo, o Hermann, que ele tinha colocado o dedo, que ele tinha feito chorar, etc., para completar, tinha apostatado de vez. E não só apostatado de vez, mas chamado os principais heresiarcas protestantes para a região da colônia, de forma a levar a toda a região da colônia para o protestantismo. E aí chegava a hora do embate definitivo de Pedro Fabro contra a heresia protestante na Alemanha. Pedro Fabro chega na Alemanha com, desculpa perdão da palavra, sangue nos olhos. Ele começa a pregar em toda a região da colônia de uma forma assintosa, começa a reunir o povo em torno de si, ele vai ganhando confiança, e aí, quando ele vê que boa parte da região da colônia começa a ficar do seu lado, ele chama Melancton e Pistorius para debates públicos, faz um debate público com cada um, destrói os dois saem da cidade humilhados e reforça a pressão em Colônia, estabiliza um colégio da companhia com Pedro Fabro e os dois padres da Espanha e consegue uma vitória completa na região da colônia. E ainda deixa, então, o grande futuro doutor da igreja, Pedro Canísio, como grande homem que vai liderar a reconquista da Alemanha para Cristo. Nós sabemos que Pedro Canísio, além de ser doutor da igreja, o primeiro doutor da igreja jesuíta, ele vai se tornar também um apóstolo da Alemanha, de tanto que ele faz um trabalho excelente na Alemanha, e Pedro Canísio vai completar a obra de Pedro Fabro. Então, se Pedro Fabro consegue humilhar o arcebispo, expulsar os principais heresiarcas, e consegue também que o Senado da região assinasse um decreto expulsando todos os principais hereges da cidade, Pedro Canísio vai completar a obra conseguindo a expulsão do próprio arcebispo e substituindo o arcebispo por um homem santo, o Adolfo de Schaumburg. Então Colônia, ela estava praticamente perdida, e São Pedro Fabro e São Pedro Canísio vão reconquistar aquela região para Cristo. E depois que Colônia foi, de certa forma, voltou para a igreja, então
Pedro Fabro está livre para ir a Portugal e cumprir os desígnios do nosso grande rei português. Ele vai sair de Colônia rumo à corte em Évora e vai conhecer o rei português, que tinha como planos iniciais colocar Pedro Fabro para associar sua princesa, a sua filha. Só que assim que ele conhece Pedro Fabro, o que o rei vai perceber? Que todos os elogios que Simão Rodrigues e outros homens eminentes da ordem jesuíta davam a Pedro Fabro não era suficiente. E ele passa a amar tanto o Pedro Fabro, o rei Dom João III, que ele resolve colocar o Pedro Fabro para atuar dentro da corte, né? Então, Dom João III, eu acho que ele era meio ciumento. Assim como ele tentou manter Francisco Xavier, não enviá-lo para a Índia, ele agora tenta manter Pedro Fabro junto a si. Pedro Fabro sai então de Évora para inspecionar as atividades na Universidade de Coimbra. Vários jovens da Companhia de Jesus, vários jovens da Universidade de Coimbra vão se candidatar a entrar na companhia. Ele entrevista vários e aceita alguns. Então veja como a companhia ela vai crescendo a passos largos e vai se estabilizando em vários locais, muito por ação decisiva de Pedro Fabro. Então nós vemos a companhia estabilizada na Bélgica, por exemplo, por atuação dele em Louvain, estabilizada no norte da Alemanha, pela atuação dele na colônia, e a fama da companhia se espalhando pela Europa por causa das suas atuações pontuais em várias cortes. E era chegado o momento da atuação de Pedro Fabro em Portugal. Em Coimbra, o principal homem que ele vai receber vai ser um homem chamado João Nunes Barreto. Então aqui mais uma prova do dedo de Deus agindo a todo momento na companhia. Como é que é esse processo de admissão do padre, que já era padre João Nunes Barreto, na Companhia de Jesus? João Nunes Barreto, certo dia, era um padre muito bom, mas um padre que não tinha uma atuação apologética muito firme. Em certo momento ele tem uma visão muito impressionante em que ele está acolitando numa missa em que tem um padre misterioso rezando. Ele acorda, desperta daquela visão, e uma voz muito forte vai dizer para o padre João Nunes Barreto de que ele não deveria se contentar com a vida contemplativa, mas que ele deveria ter uma vida apologética e ativa muito firme e decisiva. E aquela visão o incomodou em certo sentido, tanto que ele começou a rezar muito para Nossa Senhora. Ele ficou dias e dias rezando para Nossa Senhora sem parar, e aí ele tem uma segunda visão. Nessa segunda visão, Nossa Senhora aparece junto do padre misterioso da primeira visão. E Nossa Senhora manda para esse padre João Nunes Barreto: vai para Coimbra, que em Coimbra você vai encontrar a solução para todas as suas angústias. E aí, João Nunes Barreto resolve atender ao chamado de Nossa Senhora, vai até Coimbra. Eventualmente, ele se encontra com Pedro Fabro, e quando ele se encontra com Pedro Fabro, ele se joga aos pés de Pedro Fabro. Se joga ao chão, porque o sacerdote que ele tinha tido na primeira visão, que estava ao lado de Nossa Senhora, era São Pedro Fabro. Ele teve uma confirmação de que ele deveria entrar na Companhia de Jesus e que pela Companhia de Jesus ele deveria ter uma vida, desenvolver essa vida ativa que era desejo de Nossa Senhora, de Nosso Senhor. E ele vai contar a história para Pedro Fabro, toda essa história, e Pedro Fabro vai dizer: se você quer entrar na Companhia de Jesus, eu te proponho o seguinte: vá para a sua casa hoje, desafie o diabo essa noite a atacá-lo com todas as suas forças, como se você estivesse dentro da Companhia de Jesus. Após esta noite, reze a missa de manhã e pergunte a Deus onde Ele quer que você esteja. Então Pedro Fabro sabe que a vida ativa que o padre João Barreto tinha esperado era muito mais perigosa do que apenas a vida contemplativa, e que muitos desafios o esperava. Então ele propõe para que o padre João Barreto fizesse um desafio ao diabo à noite e retornasse durante a manhã. O padre João Barreto faz esse desafio e ele tem a noite mais terrível da sua vida, é assaltado pelo demônio por todo tipo de tentação, reza a missa no outro dia e chega a Pedro Fabro decidido a entrar na Companhia de Jesus.
ele é admitido na Companhia de Jesus e vai ser enviado por Dom João III para a Etiópia para se tornar o patriarca da Etiópia. Então, assim, Pedro Fabro recebe mais um homem de vulto dentro da Companhia de Jesus. Mas, como nós sabemos, Pedro Fabro é um homem que a fama está se espalhando cada vez mais para a Europa. Ele é requisitado por Santo Inácio de Loyola para fazer um trabalho na Espanha, com muito pesado. Dom João III o libera, e aí, mais uma vez, Pedro Fabro começa a rodar pela Espanha para difundir a Companhia de Jesus por todo o território. Então nós vamos ver aqui 22, a visita na Universidade de Coimbra 23, e começa a rodar pela Espanha, Valladolid 24, Madrid 25. Pregando, e agora Pedro Fabro já é um homem muito famoso. Onde ele chega, basta ele colocar uma cadeirinha e a população inteira da cidade se reúne para vê-lo pregar. Ele acompanha as cortes, começa a assessorar a corte do príncipe espanhol, seja em Valladolid, seja em Madrid, mora no hospital para variar, atendendo doentes, etc. Aplica vários exercícios espirituais e começa a montar casas da companhia por todo o território espanhol, como Madrid, Alcalá, Valência, Valladolid e depois em Gândia. Então é um cenário em que ele aplica exercícios espirituais em toda a Espanha e que também a fé começa a ser revigorada de uma forma muito bonita em território espanhol, por intermédio principalmente do padre Pedro Fabro e do Antônio Araoz. Só que nós entramos numa era em que todos os homens querem Pedro Fabro. Então, por um lado, Carlos V quer mantê-lo na Espanha. Por outro, Dom João III quer que ele vá para Portugal. E por outro, o Santo Padre quer que Pedro Fabro vá para a Itália para ajudar com o processo de conversão dos alemães. Então nós temos os três homens mais poderosos da Europa competindo por São Pedro Fabro. Naturalmente, o Santo Padre ganha a queda de braço e requisita a sua presença em Roma. Então Pedro Fabro, obediente, começa a caminhar rumo a Roma e vai se encontrar mais uma vez com Francisco de Borja. Francisco de Borja, não agora em Barcelona, do qual ele era vice-rei, mas em Gândia, porque originalmente nós sabemos que Francisco de Borja ele era da família de Gândia, ele era o duque de Gândia. E encontram em Gândia, onde Francisco de Borja quer fundar a sua universidade, aos moldes das universidades de Alcalá e Salamanca. Pedro Fabro coloca a pedra fundamental da Universidade de Salamanca e eles se aproximam cada vez mais. Porque lembrem-se que Francisco de Borja, em 1539, tinha tido aquela experiência com a imperatriz espanhola, né, com a imperatriz da Espanha, não espanhola, e que tinha feito um pacto de entrar numa ordem religiosa. E naquele ano, em 1546, a sua esposa, Dona Leonora de Castro, tinha morrido. E aí ele estava determinado a entrar numa ordem religiosa. Pedro Fabro, de passagem por Gândia, aplica os exercícios espirituais em Francisco de Borja. Francisco de Borja, então, opta pela entrada na Companhia de Jesus. Então, todo-poderoso rei, vice-rei da Catalunha, um dos homens mais próximos de Carlos V, então resolve abdicar de todas as suas riquezas, de todo o seu prestígio, de toda a sua força política, militar, etc., toda a sua projeção pela Europa para ingressar na Companhia de Jesus. Só que Pedro Fabro ele está nesse processo de ida de Portugal, da Espanha até Roma, com uma febre muito intensa. Ele chega na Itália, em Roma, a febre piora, mas ele ainda tem tempo de contar para os seus irmãos da companhia que estavam em Roma sobre todas as maravilhas que ele via acontecendo em todos os territórios por quais ele passou, mas eventualmente, com apenas 40 anos, Pedro Fabro, a febre se piora num quadro em que ele vai morrer nos braços de Santo Inácio em Roma, no nosso ponto 27 aqui. E isso gera uma comoção geral nos membros
da Companhia de Jesus. Por quê? Nós sabemos que Pedro Fabro era o segundo nome em toda a Companhia de Jesus. Nós vimos isso claramente nos votos que tinham sido feitos. Todos achavam que Pedro Fabro deveria ser o substituto natural de Santo Inácio, e de repente eles perdem o substituto natural e entram em uma certa consternação. Inácio de Loyola começa a chorar e resolve ali, naquele momento, revelar que Francisco de Borja resolvera ingressar na Companhia de Jesus. E Inácio vai dizer em prantos para os seus amigos: ele será o substituto. O nobre personagem entrará na companhia, contribuirá muito para seu crescimento e fará a edificação da nossa sociedade pelas eminentes virtudes. E no momento que Pedro Fabro expirava em Roma e todos os principais membros da companhia em Roma estavam ao seu lado, junto com Inácio de Loyola, algo acontece, não em Roma, mas em Gândia. Então, no momento em que Pedro Fabro expirava nas proximidades de Inácio, junto a Inácio e os outros líderes da companhia em Roma, não eram eles que descobriam a passagem de Pedro Fabro para o céu. No momento em que Pedro Fabro morria, Francisco de Borja entrava em um êxtase em Gândia e via Pedro Fabro indo para o céu, acompanhado de anjos numa nuvem coberto de glória. Então Deus revelava naquele momento para Francisco de Borja a ascensão ao céu de São Pedro Fabro, para animar Francisco de Borja na sua entrada na Companhia de Jesus e para animar Francisco de Borja na sua vocação que ele deveria ter dentro da Companhia de Jesus. Então, no momento em que Pedro Fabro vai para o céu, Francisco de Borja tem uma visão, entra na Companhia de Jesus e ele rapidamente vai ocupar um posto de destaque na Companhia de Jesus e eventualmente vai vir a se tornar o terceiro superior geral da Companhia de Jesus. Então, Deus chama São Pedro Fabro para o céu e convoca Francisco de Borja para a Companhia de Jesus, para substituí-lo. Então, vejam, meus amigos, terminando, a importância de conhecermos o exemplo desses homens. A todo momento, a todo passo, nós temos exemplos muito claros com Pedro Fabro de um homem que é enviado para uma região e modifica essa região completamente. Por quê? Porque ele tinha, em grau máximo, aquilo que nós sonhamos diariamente construir e que de forma tão debilmente nós levamos no dia a dia no CDB. Eles têm a vida espiritual de uma forma tão profunda que a todo momento nós temos um milagre. Então, quem leu a biografia de Santo Inácio de Loyola ou a biografia de São Francisco Xavier que nós publicamos, 2 dos 3 companheiros do quadro da Universidade de Paris, sabem que a todo momento nós temos registros de milagres. Ainda não temos uma obra publicada de São Pedro Fabro para completar o trio do quadro de República, mas vemos também em vários momentos, em vários estágios da história, uma atuação decisiva de Pedro Fabro. Por quê? Porque ele tinha uma vida espiritual em grau máximo, uma vida intelectual em grau máximo e uma força apologética em grau máximo. Então vejamos a importância de nos inspirarmos no exemplo desses grandes e valorosos líderes da Companhia de Jesus para, apesar de todas as nossas debilidades, aplicarmos um pouquinho disso e, desse modo, aplicando-nos de uma forma séria a uma vida espiritual profunda, uma vida intelectual profunda e uma força apologética profunda, possamos nos tornarmos instrumentos débeis de conversão de milhares e milhares de brasileiros para que essa nação volte a se tornar a nação de Cristo Rei. E viva Cristo Rei! Viva!